Não sabia o que estava fazendo. Pô, nunca empreendi, trabalhava com TI, vai abrir um restaurante, cafeteria ou bar. São várias mudanças, assim, bruscas, que naquele momento, por muitas conversas que eu tive contigo antes de inaugurar a loja, com todo o processo de novo franqueado, não vai virar tudo de uma hora para outra, entende? Então, no início, apanhávamos muito com isso e terceirizava essa responsabilidade. A principal mudança que eu vi é de protagonismo, sabe? De tu estar à frente do teu próprio negócio, tu conseguir achar soluções, buscar soluções, cara, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Na frente do teu próprio negócio, em última instância, se o cerco apertar, a casa cair, não tem pra onde correr, é tu por ti. Majoritariamente, as lojas do Quero Café foram montadas por pessoas que não eram empreendedoras. A grande maioria eram colaboradores que passaram a, de fato, se tornar donos. E aí, em algum momento, que nem tu falou, não é abriu a loja e o Will agora. Sim, de fato, tu é dono e tu é responsável por tudo, mas o teu cérebro confunde às vezes. Em algum momento era o Will, colaborador, que pensava, não, minha responsabilidade é limitada. Não, ela é ilimitada. Tudo é de responsabilidade do Will, que nem tu falou. Existe uma marca, existe uma franqueadora por trás, existe um telefone pra tu ligar? Sim, mas no dia a dia lá é tu sozinho. A liderança, ela é solitária. O que é essa liderança solitária? Essa sensação de saber que tu vai ter pessoas que vão te ajudar, mas lá no último estágio do problema, do mais simples ao mais complexo, é tu. E quando tu é o dono, tu não tem daí pra onde correr, ninguém te dá de mão beijada. E às vezes o que tu tem que fazer é tomar uma decisão, e simplesmente isso já é pesado. Tu é responsável pelo que tu fez e pelo que tu não fez, né? Fala galera, bem-vindos aí a mais um episódio do Essência Q, podcast de negócios, de história, de experiências envolvendo o Quero Café. Cada dia aí novos episódios indo ao ar. É muito legal, está sendo um processo muito legal de escutar dentro das lojas do Quero, ou até fora, em trocas com as pessoas, né, o quão está avançando esse projeto, como ele está chegando para mais pessoas. A gente fica muito feliz, principalmente em estar gerando esse conteúdo para as pessoas que trabalham dentro do Quero, né? Para inspirar essa galera a se desenvolver, a ouvir histórias e saber que nem sempre é uma linha reta, que a gente passa por altos e baixos, que passa por desafios, mas que aqueles que seguem, aqueles que chegam lá, que daqui a pouco estão à frente de uma loja, estão à frente de 2 lojas, 3 lojas, foi porque se dedicaram, foi porque buscaram conhecimento como esse tipo de conhecimento aqui, que é uma troca de aprendizado. Então isso nos motiva aí a seguir gravando, a seguir gerando esse conteúdo. Num futuro a gente vai ter, além dos franqueados que a gente traz para cá, também pessoas da franqueadora sendo convidadas aqui e quem sabe no futuro também pessoas externas aí que possam compartilhar aprendizados, gerar conteúdo para a gente. Hoje, no episódio de hoje, eu tenho a honra de ter um cara aqui que é meu amigo de bastante tempo, de muito antes do Quero Café, inclusive, que acompanhou o início do Quero Café lá como cliente, como amigo, em 2015, e se tornou franqueado em 2020, certo? E, bom, vou deixar ele se apresentar, seja muito bem-vindo. Will, é um prazer te ter aí com a gente. Obrigado, Matheus. Buja. Pelo convite. Estava ansioso por esse momento. Legal, me sinto lisonjeado pelo convite. Me chamo William, nasci em Novo Hamburgo, morei em Teutônia até 2020, me mudei para Torres em setembro de 2020, com a inauguração da loja em 3 de dezembro daquele mesmo ano. Sou formado em análise de sistemas, casado com a Natália. Estou à frente aí da loja já fazem 4 anos, então. E, enfim, acho que é isso. Vamos lá, além de Torres, também Criciúma, né? Além de Torres, Criciúma. A gente vai contar um pouco mais os detalhes aí dessa jornada, mas depois dessa apresentação aí, cara, 2 perguntas. Por que Torres e por que
Ou é porque tu trocou análise de sistemas e trabalho nessa área pelo que tu faz hoje? Buena, vamos lá. Por que Torres? Cara, no primeiro momento, assim, por surfar, enfim, né? E ter esse sonho de morar na praia. Poder surfar mais facilmente, com acesso mais rápido, diariamente, semanalmente, enfim. Diariamente, no início da jornada da loja foi complicado. Mas, enfim. Torres por esse motivo. Claro que também teria que ter a cidade conseguiria comportar ou não uma operação do Queiro Café, né? Por causa da sazonalidade também, que o litoral às vezes traz pra gente, Também né? por isso. E bacana de analisar também o case de Capão da Canoa, né? Que já nos trouxe alguma base, pelo menos, de como, sim, é sazonal, é óbvio que é sazonal, mas até que ponto, né? Iria cair ou não, se manter e de que forma seria. E a história de Capão da Canoa nos trouxe uma realidade que encorajou, né? Que poderia dar certo de fato. E trocando a análise de sistemas pelo empreendedorismo, cara, isso começou muito pelo círculo que a gente vive, né? Dos nossos amigos também estarem à frente de várias operações, começou a brilhar o olho naquele momento ali. E, enfim, cara, foi abrindo caminhos, mudando um pouco a cabeça, comecei a olhar isso de uma forma diferente e unindo a vontade de empreender, que naquela época só achava que era bonito, né? Não que não seja, mas desafiador pra caramba, com a vontade, então, de morar na praia, deu certo. E Boa. conseguimos desenvolver isso. Tem uma curiosidade, galera. A gente tem um círculo de amigos assim bem próximos, de muitos anos já. Galera, principalmente todo mundo é de Teutônia, desculpa. Uns até moram em outras cidades, mas o grupo se originou em Teutônia. E hoje mais da metade desse grupo aí, nós somos em 22, 23 amigos assim próximos, mais de acho que uns 11, 12, talvez 13, ou trabalham indiretamente ou fazem parte aí do Quero Café, né? Então, um foi vendo o outro aí, foi se motivando a, de alguma forma, fazer parte dessa história aí de empreender. E, cara, o que tu hoje tem 33 anos? Faço 34 quinta. 34 quinta, olha aí, boa. O que assim, a principal mudança que tu enxerga do Will de análise de sistemas, que trabalhava na Univates, se não me falha a memória? Sim. Isso. Para essa transição, assim, cara, fala um pouco mais, assim, porque não é uma decisão fácil e é entrar em algo incerto, algo que a gente olha de fora e tem uma expectativa, às vezes, né? Ver um negócio prosperando, performando, com movimento, enfim. E a gente cria uma expectativa de ter o nosso negócio, o sonho de empreender e tal, mas dá um baque, assim, a gente cai numa realidade diferente. Então, fala um pouco mais, assim, dessa transição de jornada, né? É algo que acontece assim do dia para noite. Hoje abri o meu negócio e eu sou uma pessoa totalmente diferente, ou tu entende sendo um processo de evolução aí? Cara, entendo total. Continuo hoje em evolução, busco conteúdo contigo, com a internet, com cursos, com imersões, enfim. Mas, de fato, não. Tu tá à frente de um negócio, tu não te dá possibilidade nenhuma, nem que mínima, não que na empresa, na CLT, tu enquanto funcionário pode dar desculpas, entre aspas. Mas na frente do teu próprio negócio, em última instância, se o cerco apertar, a casa cair, não tem para onde correr, é tu por ti. Claro que existe uma estrutura que te ajuda, tudo mais, mas no final das contas, lá no último, quando ninguém mais segura a tua mãozinha, não tem onde correr, cara, é tu por ti, né? Seja o teu sócio está do lado, claro, com certeza, mas a principal mudança que eu vi é de protagonismo, sabe? De tu estar à frente do teu próprio negócio, tu conseguir achar soluções, buscar soluções, cara, das coisas mais simples,
às coisas mais complexas. Que antes talvez tu recebesse de mão beijada ou com alguma facilidade. Então, assim, a minha cabeça foi espaçada muito, assim, tipo, de um cara que pensava de uma forma, um cara que pensa totalmente diferente hoje, uma evolução que segue acontecendo, mas que eu vejo que já foi... Avançou bastante. Já avançou bastante, sabe? Sim, eu acho... às vezes, quando a gente é um colaborador, quando a gente trabalha, a gente é responsável daqui a pouco de uma área, cara, a gente faz aquilo muito bem feito. A gente se preocupa com o todo, né, trabalhando, ou deveria se preocupar com o todo, mas a gente tem digamos, uma responsabilidade limitada, né? A tarefa ou o objetivo daquele nosso setor. E às vezes a gente não vai intervir no trabalho de outro setor, ou, enfim, o meu trabalho, entre aspas, ele termina aqui, né? E como tu falou, não é que vem coisa tanto de mão beijada, mas tem muita decisão que não é tu que toma, que alguém outro vai ter que tomar. E no negócio, tu vai ter que olhar o todo. Não tem mais esse negócio de setorizar, né? De ter que estar olhando todo. E, cara, saber isso que tu fala é uma conexão com o que se diz assim, que a liderança ela é solitária. O que é essa liderança solitária? Essa sensação de saber que tu vai ter pessoas que vão te ajudar, mas lá no último estágio do problema, do mais simples ao mais complexo, é tu. E quando tu é o dono, tu não tem daí para onde correr. Ninguém te dá de mão beijada a decisão. E às vezes o que tu tem que fazer é tomar uma decisão. E simplesmente isso já é pesado. Já é difícil de ir para um caminho ou ir para o outro. De novo, como tu falou, das decisões de investimento, às vezes da decisão de aplicar ou não uma advertência, de ter ou não uma conversa difícil hoje ou deixar para ter essa conversa difícil daqui a 3 meses e esse problema ter ficado maior. Então, é o tempo inteiro essa gestão de decisão e saber que, cara, é tu que vai ter que tomar essa decisão, tu que vai ter que ter esse posicionamento. E isso muda bastante a nossa perspectiva, né? O saber lidar com isso de que, sendo dono de um negócio, não é que a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas tem aquele sentimentozinho ali de que, cara, todo momento pode acontecer alguma coisa que coloque em xeque a minha renda familiar. A gente está sempre se preocupando, né? Querendo vender mais, melhorar o resultado. E não é por uma pura ganância, é por uma necessidade, porque tem pessoas que agora dependem da gente, né? Seja uma família, mas seja as pessoas que estão ali trabalhando. Faça chuva ou sol, dê um final de semana bom em Torres ou não. No início do mês, como hoje, né, que é o início de mês, a gente tem que honrar com os nossos pagamentos, a gente tem que conseguir ter recurso financeiro para dar conta das nossas obrigações. Acho que isso é uma grande diferença do peso, e não é dizendo que o que tu fazia antes era fácil ou que ser CLT é fácil, não é isso, mas são as diferenças de responsabilidade. Mas tu é um eterno responsável pela tua atitude, entende? Tu fez ou tu não fez. Isso. O resultado daquilo é teu, entende? É tua responsabilidade. Se tu teve uma conversa difícil hoje, ou tu postergou para um mês, aquela pessoa que era uma baita pessoa perdeu, tu perdeu aquela pessoa porque tu deixou de ter uma conversa difícil que talvez naquele momento tu ia direcionar ela para um caminho legal. Enfim, tu fez ou não fez, a responsabilidade é tua. Tu é responsável. Isso é pesado, né? Isso é pesado. Isso exige aprender a lidar com isso. Acho que perfeito você falou. Tu é responsável pelo que tu fez e pelo que tu não fez, né? Justo. O resultado é teu. Tá na tua mão. Né? Responsabilidade total. Eu não estou nem dizendo exclusivamente um resultado financeiro. Sim. Mas operacional, talvez estrategicamente tu onere um pouco o teu resultado para conseguir entregar uma experiência melhor na frente. Isso fazendo parte de uma estratégia maior, digamos assim, talvez seja pertinente fazer ou não, né? Enfim, não é o mérito. Mas acho que pegando o gancho da tua primeira pergunta, eu acho que isso para mim demorou, que é o que acho que não vira chave tão rápido. Pelo menos para mim não virou tão rápido, entende? Levou alguns... Não foi no dia de abertura da loja que essa chave virou? Não. A franqueadora vem me cobrar uma coisa, a primeira coisa que passava na minha cabeça, então faz tu.
Pô, tá ligado? Não faz sentido nenhum hoje. Eu olho isso, pelo amor de Deus, né? Que coisa ridícula. É uma chave que virou totalmente, entende? Toco a responsabilidade para cima de mim, até coisas que não são dominadas ou que eu consigo agir de alguma forma, eu tento trazer isso para mim para tentar entender como eu posso agir para uma coisa que eu não domino. Testado de funcionário, não domina testado de funcionário. Se o cara não quer trabalhar, né, por algum motivo ele está mal, como eu posso fazer isso minimizar o impacto, entende? Coisas que fogem do nosso domínio, digamos assim, eu tento internalizar para como eu posso tentar dominar isso, ou como eu posso minimizar o impacto de certa forma. Criar uma rede de freelance, ou criar alternativas para isso, né? Exatamente. Porque não tem para onde correr, entende? A coisa aconteceu, vai acontecer, não vai parar de acontecer esse tipo de coisa do exemplo, e cabe a nós achar alguma solução. E essa tua fala, né, que tu falou assim, a franqueadora vinha me cobrar de alguma coisa, né? Isso, com certeza, tu enxerga diferente hoje do que tu enxergava há 4 anos e pouco atrás. E muito dessa reação, às vezes, de a franqueadora veio me cobrar, faz tu, é quase uma relação de líder e liderado, né? Quase a gente pensando, não, faz tu, não, mas espera aí, eu sou o dono disso aqui, eu faço parte de um ecossistema, mas isso aqui é minha responsabilidade, né? E esse é o papel difícil, às vezes, da gente conseguir criar essa conexão a ponto de poder conseguir clarear isso. Não, eu não estou cobrando para nós isso, é para o teu bem isso, é para o alinhamento do que a gente vê dar certo, né? Só que precisa ter uma abertura e uma transparência muito grande para tu realmente enxergar isso como, cara, é verdade, isso depende de mim, eu não tenho como terceirizar isso é responsabilidade minha, né? O fato da gente, olha, majoritariamente as lojas do Quero Café foram montadas por pessoas que não eram empreendedoras, que não tinham uma experiência de empreendedorismo e essa experiência de ser dono de negócio. Então, a grande maioria eram colaboradores que passaram a, de fato, se tornar donos. E aí, em algum momento, que nem tu falou, não é abriu a loja e o Will agora. Sim, de fato, tu é dono e tu é responsável por tudo, mas o teu cérebro confunde às vezes. Uhum. Em algum momento era o Will, colaborador, que pensava, minha responsabilidade é limitada. Não, ela é ilimitada. Tudo é de responsabilidade do Will, que a gente falou. Existe uma marca, existe uma franqueadora por trás, existe um telefone para tu ligar? Sim, mas no dia a dia lá é tu sozinho, né? Então, é por isso que a gente, inclusive, faz aquela fala lá no início, de quando alguém vem se tornar para ser um franqueado, né? Aquela responsabilidade, até já em algum outro episódio já foi falado, mas é importante isso ficar internalizado. De fato, um modelo de franquia é uma parceria em que a franqueadora cuida da marca, desenvolve produto, cadeia de suprimentos, sistema, enfim, fortalecimento de marca, e o franqueado opera a loja, cuida dos colaboradores, faz o dia a dia acontecer, cuida do seu estoque, cuida da experiência de cliente, cria relacionamento na cidade. Então, assim, num geral, a gente está falando que é 50-50, mais ou menos, assim, né? São duas grandes bolas aqui de 50%. Mas é importante que o cara que vai ser lá o empreendedor, o dono, o operador que vai estar lá no dia a dia tenha internalizado dentro dele que, cara, é isso aí sim, mas 99% dos resultados depende da minha atitude. Depende é minha responsabilidade conseguir me desenvolver para tornar meu dia a dia mais fácil, para as coisas funcionarem. Esse protagonismo, esse senso de autorresponsabilidade. É muito importante entender isso porque... De novo, é uma franquia, mas é ser dono de um negócio. Só tem algumas obrigações, mas também alguns benefícios, né, de não precisar enfrentar alguns desafios que se o Will fosse dono do café do Will lá em Torres, talvez ele teria muito mais coisas para se preocupar do que ele precisa hoje se preocupar. Por outro lado, eventualmente, ele poderia botar em prática algumas outras ideias que ele tem, mas ele tem que cumprir um padrão, enfim. Então, eu acho que é muito isso que talvez lá no início, e a gente percebe isso, né? Seja como amigo, seja nessa nossa trajetória, cara, íntima de troca, que não é com o Will, é com todos os franqueados, que a gente vai entendendo esse processo e a gente vai sentindo isso, né? O quão gostoso é a gente poder trocar
feedbacks sobre o nosso trabalho, trocar direcionamentos e poder falar assim, irmão, Will, cara, isso aqui que tu tá enxergando, cara, isso não é a visão correta, cara. Tem que lembrar, pô, isso depende de ti, cara. Então, assim, é tua responsabilidade isso, né? Isso é bonito de ver. Se eu me lembro do início ali, assim, e isso somado com muitas horas de trabalho, coisas que uma carga horária muito maior do que o cara estava acostumado, né? Com privação de sono, com... Cara, dia após dia, numa loja do litoral, não tem escolha, ela precisa abrir sábado, domingo, ela abre de segunda a segunda. Então, cara, é uma pressão. Lidar com essa responsabilidade é uma pressão e isso eventualmente faz o cara estourar, falar algumas coisas, enfim, reagir de uma forma diferente. Tu entende, assim, nesses 4 anos e pouco, uma mudança no teu jeito, inclusive, de liderar as pessoas, de encarar esses problemas e desafios? Sim, sim. Cara, no início, assim, a gente enfrentava... Não que hoje a gente não enfrente, e eu acho que é meio até um tanto quanto normal no nosso setor de trabalho, a rotatividade, né? Mas no início da loja era uma rotatividade que passava do ponto de ser saudável, se é que existe algumas coisas saudáveis na rotatividade, enfim. Mas, cara, eu lembro direitinho porque eu sempre terceirizava essa responsabilidade, entende? Colocava a culpa nas pessoas, né? Porque as pessoas não querem trabalhar, porque as pessoas não sei o quê, as pessoas estão na praia, só querem praia, não querem trabalhar. Sempre terceirizei isso, né? Naquele momento. Depois de, muitas conversas contigo, com outras pessoas, com outros franqueados, com Jonas, né? Enfim, comecei a enxergar isso de uma forma diferente, né? Era o nosso ambiente, sob minha responsabilidade, que não sabia o que estava fazendo. Sendo bem franco no início, nunca empreendi. Trabalhava com TI, vai abrir um restaurante, cafeteria ou bar, né? São várias mudanças assim bruscas que naquele momento, por muitas conversas que eu tive contigo antes de inaugurar a loja, com todo o processo de novo franqueado, não vai virar tudo de uma hora para outra, entende? Então, no início, apanhávamos muito com isso e terceirizava essa responsabilidade. Até que, e vai do que a gente acabou de falar ali no Centro Histórico Felipe, né? Que, cara, é conversa, né? É tu evoluir, autoconhecimento, como tu lida com as tuas próprias emoções, como tu consegue levar isso na constância durante muitos anos. A gente não está falando de 10 anos de loja, a gente está falando coisas aqui para 20, 30 anos. 10 anos também é bastante coisa, né? Mas não é uma coisa que a gente quer dar um tiro curto, não é 100 metros rasos. É pra vida. É pra vida, é maratona, entende? E não é o Quero Café, é para tudo, entende? Não só no Quero Café tu tem que ter constância. Para conseguir qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer ramo, né? Tu tem que conseguir aplicar uma constância e é a resposta interna de cada um, né? Como é que tu lida com os problemas. O Matheus buja de uma forma, eu de outra. Chega em algum momento que o cara quer estourar, mas e tu aprendeu, em 4 anos de Quero Café, tu aprendeu que, se eu passar desse limite aqui, provavelmente eu vou dar uma estourada. Então, seguro, né? Consigo entender, já tenho maturidade para não avançar daquele ponto. Porque senão vou estourar, vou acabar alterando a voz para quem eu não deveria. Enfim, são várias situações do dia a dia assim, que te vai aprendendo de verdade a gerir muita coisa, muitos problemas. Sim, cara. E quase não se apaixonar por problema, né? Mas é mais ou menos isso. A hora, se não virou a chave do cara entender, cara, bem-vindo, eu tô aqui para resolver problema, quase, né, como um cara que faz um mentor nosso aí, oba, temos problemas. Cara, é mais ou menos isso, é saber, é estranho, né? Ninguém gostaria, mas o papel nosso de líder é esse, a gente tá ali para resolver as coisas que saem da normalidade, porque quando tá dentro do padrão, a gente vai treinando as pessoas para ir fazendo, mas quando sai, precisa ter alguém com um conhecimento técnico, emocional, comportamental maior para lidar com aquilo. E, cara, uma coisa que eu acho muito legal, assim, e que é uma fala, entre outras palavras,
mudam as palavras, mas o conceito é muito parecido de praticamente todo mundo que senta aqui, que a gente troca essa ideia, é de conseguir olhar sem vergonha e falar assim, cara, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Ou eu era um mala. Talvez tu olhe pro Will de 4 anos e fale, cara, eu era um mala. Eu era um líder mala. Talvez eu era o líder que um dia eu tive e que eu não achava legal a postura do cara, né? Isso é libertador, cara. Isso não é vergonha falar, porque isso mostra o quanto foi evoluindo nessa jornada. E provavelmente, quando tu fala assim, cara, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Talvez alguém escute e pense, tá, mas como assim? Esse cara não se preparou? Não, cara, pô, a gente fez muito treinamento, teve muita conversa e com certeza tu, antes de inaugurar a loja, se sentia muito capaz, correto? A gente Justo. tem essa expectativa, e de fato a gente tem que saber, cara, eu sou capaz e eu vou conseguir, mas eu não tô pronto. Isso é diferente. Eu sou capaz, eu sou disciplinado, eu vou errar e vou aprender, mas eu vou conseguir. Mas eu tenho a consciência que eu não estou pronto. Então, se eu tenho a consciência que eu não estou pronto, ou eu vou ir aprendendo, buscando esse conhecimento, ou eu vou aprender quebrando a cara. É um dos Claro, dois. com certeza. É os dois caminhos e isso para mim tem a total relação. Eu sou muito fã de conhecimento, sou muito fã de, cara, faculdade, o que for, tudo gera aprendizado, mas nada sozinho, sem a aplicação prática vai gerar aprendizado. Beleza, né? Fala, a gente busca conhecimento e o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Cara, só que isso é muito difícil. Teoricamente é o que a gente tenta fazer nos treinamentos iniciais, nas conversas, é tentar o que mais é a ferramenta que a gente usa nos treinamentos do Quero Café. Exemplos. É tudo vida real. Então quer dizer que eu tô aprendendo ali, eu vejo tudo. Cara, sim, legal seria tu não quebrar a cara, mas não é assim, cara, não é fácil, tem muita coisa que a gente tem que passar pelo desafio para aprender, né? E conseguir, ao longo dos anos, olhar para trás e assumir para si mesmo, tu tá falando na frente do microfone, tá falando na frente de um episódio, isso de dizer assim, cara, eu nem sabia o que eu tava fazendo, e tu não ter vergonha de falar isso, cara, mostra que tu tá numa evolução, que tu não te apega ao ego e não tem vergonha de assumir isso, né? Isso é libertador para mim. Cara, lá no início, quando a gente tomou a decisão, enfim, assinou o contrato de aluguel, a circular da franquia, enfim, quando estava mais claro que o caminho seria esse efetivamente, a primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, eu não sei como nem o que, nem como, só sei que eu vou fazer dar certo de alguma forma, entende? Isso tá muito claro na minha cabeça, muito palpável, assim, tipo, é muito fácil para mim ver que eu pensava isso antes da loja. Entende? Cara, essa é a oportunidade da minha vida, velho. Foda-se o que vai acontecer. Não sei, mas eu vou fazer dar certo de alguma forma. Vou apanhar que nem um cachorro, talvez. Apanhei. Mas vou fazer dar certo. Azar. Né? Eram 16 horas. 16 horas de trabalho por dia, velho. Porque a gente abria das 8 da manhã à meia-noite. E aí tem antes, né? Tem o processo de abertura da loja, enfim, né? Enfim, foi bastante duro. Lembro que abri mão de muita coisa, né? Família, de amizade de Teutônia para ir para lá, né? Tipo, pô, fiquei alguns meses sem ver meus pais. Minha mãe no início trabalhava com a gente. Meu pai acabou se acidentando, não pôde vir na inauguração da loja, né? Tipo, abri mão de muita coisa em busca disso. Mas assim, o meu orgulho de estar na minha cabeça muito fresco é isso, sabe? Pô, vou apanhar, foda-se, mas eu vou fazer dar certo. Não importa quanto tempo levar, nem o quanto vai doer. Quanto eu tenho que mudar. Quanto eu tenho que mudar. Vou fazer dar certo. Isso não tinha na minha cabeça, desde quanto eu tenho que mudar. Porque naquele momento, não, vou fazer dar certo, né? Eu sou eu, tal, confio. Depois, cara, foi aparecendo essas... Diante de toda a evolução, o cara vai indo, não, a responsabilidade é minha, tem que mudar, tô errado nisso, naquilo. Cara, pra mim é super tranquilo assumir erro, assumir culpa, assim, sei lá. Hoje não dói isso pra ti. Não dói, sabe? Isso é legal. Tá bem resolvido, né? Não, eu acho que sim, cara. Mas te olhando aqui, ouvindo, isso explica muita coisa do porquê a loja de Torres deu certo. Do porquê tu vem dando certo, vem evoluindo e já tá aí
junto no Sociedade com a segunda loja e vai ter mais para frente. A tua fala fica clara de alguma coisa que a gente também busca enxergar em quem vem ser franqueado Quero Café. Dá para chamar de brilho nos olhos ou sangue nos olhos. A tua fala diz, cara, eu vou, de alguma forma, eu vou apanhar, eu vou, no bom e velho português, né, me ferrar, mas eu vou fazer dar certo. Isso dá uma força grande pra gente, né? E aquele benefício que a gente tem de poder ser uma rede, talvez não tenha ficado claro aí para todo mundo até hoje, mas falando bem as claras, a gente permite o franqueado entrar 100% alavancado com 100% da loja financiada. Talvez alguém olhe e escute, como eu já ouvi muitas vezes, que a gente é louco, que a gente é maluco. E eu gosto de falar uma coisa que, para mim, maluco é quem vende franquia para quem só tem dinheiro. Para quem não tem, eventualmente, alinhamento cultural de valores, não se identifica com aquele negócio e está só pensando no financeiro, ou para quem não tem esse brilho nos olhos, esse sangue nos olhos, de vontade de fazer realmente, vontade de fazer e de encarar esse desafio. Então, além de tu ter essa vontade de fazer dar certo, também tem esse fator que a gente precisa fazer dar certo, né? Afinal, a gente assumiu um grande compromisso. Virou sócio do banco. Para mim isso aí, cara, tem muita relação com o que quero ser uma rede sólida que tá aí fechando em breve 10 anos já e não ter encerrado nenhuma loja, não ter fechado nenhuma loja, porque existe essa grande motivação também que é honrar com o compromisso, honrar com além de todas as obrigações operacionais do dia a dia, honrar também com um financiamento, né? Então, é uma decisão de vida que não foi fácil, abriu mão de se mudar de cidade, assim, tá mais perto do mar para poder surfar, mas como tu mesmo falou, no início não dá, nem olhava para o mar, não tinha como, né? Nem sabia que tinha praia. Tava numa loja a alguns metros do mar, mas era só um sentimento, né? Não só uma consciência. Abriu mão da família, enfim, todo esse peso que é fazer isso, mas dado isso hoje, vale a pena? Valeu a pena? Tu te arrepende? O Will se transformou? É legal financeiramente? É legal como pessoa? Que dá uma volta pro hoje, assim, olha para trás. Se esse esforço, essas 16 horas por dia daquela época e talvez agora, nesse recente verão, eventualmente tenha acontecido de novo. Se no frigir dos ovos aí, vale a pena isso. Cara, assim, vou ser sincerão, sabe? Hoje eu não me arrependo de nada. Há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, talvez, mais ou menos, não é que eu me arrependi, mas eu falei, cara, puta que pariu, chega, não quero mais. Tava, tipo, num limite tão grande que cheguei a mandar mensagem pro Jonas e falei, cara, chega. Jonas é teu sócio, né? Meu sócio. A melhor decisão da minha vida foi não ter ido em frente naquele momento de raiva. Claro, entre pensar e fazer, há uma distância muito grande de tu desistir de fato. Mas, sabe, a melhor decisão não foi ter avançado com o processo de não querer mais a loja, botar a loja à venda, enfim. Porque me fez enxergar que o desenvolvimento tinha que passar por mim primeiro, entende? E hoje eu consigo enxergar o quão importante tu não desistir de algo é libertador. Tu vai passar por problemas e tal, tudo mais. Cara, mas parece papo de coach chato, mas é verdade. Mano. Tu desistir naquele momento de dureza não vai te calejar para aguentar as pancadas maiores que tu quer. Que tu almeja crescer, que tu busca um desenvolvimento. Então, cara, tenho 0 arrependimentos. Não fugiu a palavra, mas não a menos até abrir outra loja, né? Abrimos mais uma loja em Criciúma. Continuo pensando em progredir, em estruturar isso de alguma forma que seja saudável. Vai mais um tempo, mais um caminho, mas, cara, não 0 arrependimentos. Todo o suporte pessoal do restante da franqueadora, a franqueadora como um todo, muito bem estruturada, galera demais mesmo, parece que eles são franqueados, às vezes que vão lá
lá embaixo buscar junto contigo uma resposta para alguma coisa, se preocupam de verdade com a tua loja, com o teu negócio. Então, não estou falando isso com esse amigo. Falo isso para todos os clientes que me perguntam como é que eu faço para ter uma loja. Comento isso, né? Não sei como é que são as outras vezes. O Queiro Café é assim. Se isso faz sentido para ti, tu avalia. Cara, zero arrependimentos de verdade. Cara, isso que tu fala, eu também. Sabe que às vezes a gente consome conteúdo, a gente vê, se inspira em pessoas e às vezes a gente tenta, especialmente quando a gente tá na frente do microfone, assim, né? Daqui a pouco eu vou cuidar o que eu vou falar e tal e tal. E algumas vezes eu já pensava, cara, será que eu posso falar que eu várias vezes pensei em desistir e jogar a toalha? Porque várias vezes eu, o Felipe, o Álvaro, a gente... Meu Deus, cara, não aguento mais, cara. Tá louco, olha o que a gente foi fazer, olha o tamanho da responsabilidade. E às vezes eu pensava, não, mas é que, é legal também, né? A galera fala às vezes, não, nunca pensei em desistir. Cara, eu admiro quem fala, então, que nunca pensou em desistir. Pô, parabéns. Eu pensei várias vezes em desistir. Só que entre pensar em desistir, se travar na atitude de mudar ou de fato desistir, cara, isso é outra história, né? Então, tu fala também, putz, pensou em desistir. E a melhor coisa foi que tu não desistiu. Depois dali destravou. Tu chegou num limite de quase assim, cara, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E naquele momento tu também olhou assim, cara, mas para isso mudar só depende de mim. E o peso de às vezes desistir, jogar a toalha, talvez lá, bem naquele momento ali assim, talvez seria meio libertador, uma sensação de, cara, eu tirei esse peso das minhas costas. Primeiro que quando a gente vai para a racionalidade não é tão fácil depois, né? Aquilo que a gente fala, uma coisa é eu trocar de emprego, eu tentar trabalhar numa empresa, não me identificar e pedir para sair, enfim, buscar uma outra oportunidade. Agora, quando a gente assumiu uma responsabilidade social, fiscal, financeira, a decisão não é bem assim, né? Então, para a gente realmente tomar essa decisão, mas, cara, várias vezes eu pensei em desistir. Pelo peso, cara, às vezes pela nossa idade, pela nossa experiência, por talvez até deixar as coisas mais pesadas do que elas realmente são. Sabe? Cara, a gente é um ser humano, a gente sofre pelas coisas, a gente às vezes sofre por um problema que não tá na nossa mão. Cara, a fórmula para não ter ansiedade é muito fácil, né? Tem um problema? Tu pode fazer algo? Vai lá e faz, resolve. Tu não pode fazer? Então ele não é um problema. Cara, é exato, mas não é assim botar isso em prática no dia a dia, né? A gente fica ali sofrendo um pouco aquilo e se isso pega uma força maior, se isso se maximiza com o outro problema, em algum momento a gente vai chegar na exaustão. Quando na verdade não é clicar na fórmula para terminar esse problema, é a gente ver, tá, ok, mas o que eu posso fazer diferente? Porque às vezes o que vai nos causando ansiedade, levando para exaustão, também é ver aquele problema que depende de ti e não de outra pessoa. Talvez e tu não tá fazendo nada. Problema, mas... Exato. Isso, cara, aí é procrastinação, aí é a gente não conseguindo avançar e passar 4 anos tu tá no Quero, 4 anos e pouco. Hoje os problemas que tu vem falar comigo são muito diferentes dos problemas que tu falava há 4 anos atrás. E que daqui a 4 anos, 5, 6, quando nós fechar 10, sejam outros novos problemas. Porque aqueles lá do passado, ou os de hoje agora, esses tu já sabe resolver. Eles seguem lá, mas tu já sabe resolver eles. Tu já sabe encarar eles de uma forma diferente. Essa, pra mim, é a evolução que vai deixando pronto pro Will ter pensado em avançar para a segunda loja de Criciúma e um dia poder ter mais lojas. A gente vai aprendendo isso, que a gente se desafiando para evoluir ajuda a resolver, inclusive, alguns problemas. Porque a gente avançando e quem sabe abrindo mais lojas, pode inspirar pessoas que trabalham com a gente a, cara, pegar firme, se desenvolver, elas melhorarem, elas assumirem responsabilidades porque enxergam que, cara, o Will é um cara legal, o Will ele pensa em crescer e empresa que cresce gera oportunidade. E se o Will pensa em ter mais uma loja, quem sabe eu, que hoje sou barista, posso me tornar subgerente, quem sabe gerente, quem sabe um dia sócio operador. Cara, e essa galera, concordo demais, assim, acho que hoje um dos propósitos da minha vida é eu conseguir me desenvolver a ponto de conseguir desenvolver pessoas, né? Então,
tô pronto? Não tô pronto. Mas cheguei num ponto assim que eu quero me desenvolver para conseguir desenvolver pessoas. Se eu não conseguir desenvolver pessoas, eu não vou conseguir me desenvolver também. O meu processo de crescimento passa por desenvolver pessoas. E a gente tem muita gente boa, cara. Muita gente boa que trabalha em loja, de verdade. Inclusive as pessoas que trabalham comigo são pessoas boas. Que não passam por uma vida fácil. Pô, trabalho pra caramba também e tal. Né? Se dedicam pelo negócio. Como tu disse antes, a gente trabalha de domingo a domingo, não se pode dar o luxo de fechar nem um diazinho, porque, pô, final de semana na praia, de fato, onera bastante no faturamento, caso fechasse. Mas até me perdi agora. Das pessoas boas que tem e que... Exato. Cara, essas pessoas, elas merecem uma oportunidade muitas vezes. Tem outras, cara, que talvez elas fariam o que o William faria naquele momento de desistir, entende? Elas desistem, elas não conseguem procurar o autoconhecimento ou desenvolvimento delas mesmo para elas conseguirem estabelecer uma constância na própria vida delas, entende? Para elas conseguirem entregar a longo prazo algo dentro da loja para se destacar dos outros e receber oportunidades de melhoria. Eu sou um cara que até hoje, com 4 anos de loja, sempre procurei desenvolver lideranças internas em vez de trazer pessoas prontas, entre aspas, de fora, com maior experiência, um currículo mais avantajado, enfim. Só tive um caso até hoje de uma pessoa que assumiu um cargo de liderança de fora. Mas a maioria das pessoas que estão assumindo cargos, estão líderes hoje, seja em Torres, seja em Criciúma, são desenvolvidas dentro. E tu falou um pouco de questão de vida pessoal. Tu acredita que a vida pessoal e profissional, tanto tua, tem muita relação, que o teu desenvolvimento pessoal ele reflete no teu desempenho profissional, e também dos colaboradores? Tu acha que essa é uma coisa separada ou é uma coisa conectada? Não, de fato conectada, né? Tem, na minha avaliação não tem como separar totalmente. Talvez por esses apenas 4 anos aí de experiência e tu querendo fazer uma coisa ou não querendo fazer uma coisa, porque tu tá num dia ruim como empreendedor, aconteceu algum problema, pô, claro, né? Vai perder um familiar, uma coisa assim, né? Era bastante emocional da gente. Mas tem problemas e problemas, né? Tem problemas que a gente acha que é grande. Até a gente entender que talvez não é tão grande fato, ou ele só é grande por incompetência tua, sei lá. E, cara, as coisas precisam ser feitas, não interessa o teu humor, o que aconteceu, de fato tem que ser feito, entende? Tem que ser feito. Tô dizendo que eu não procrastino, claro que eu procrastino. Mas em certo grau, muito menos do que eu procrastinava há 4, 5 anos atrás. Muito menos hoje. E as pessoas são assim também, entende? E elas muitas vezes não têm essa constância de querer colocar em prática, mesmo estando com algum problema pessoal, familiar, namorado, mãe, pai, tio, colega de trabalho. Cara, isso que tu tá falando agora, cara, tem relação com aquilo, né? A gente, mesmo passando por algum desafio pessoal, familiar, falecimento de alguém e tal, quando a gente é dono, líder, a gente tem que conseguir ao máximo isolar isso e fazer o que a gente precisa fazer, né? Isso é pesado às vezes. E é treinável. É treinável, mas é super desafiador pra gente fazer. Como é que a gente quer ter expectativa que as pessoas tenham que saber fazer isso? Então é uma forma da gente que está evoluindo e consegue olhar o quanto a gente evoluiu nesses 4 anos do Will, ou nesses quase 10 anos do Matheus à frente do Quero Café. Como é que a gente quer que alguém que chegou agora tenha essa mesma clareza? Como é que a gente quer criar a expectativa de que essa pessoa não misture, né? Que ela tenha algum problema e que ela... Pô, não deveria faltar ao trabalho. Cara, é verdade, mas assim... ou deveria cuidar mais da sua vida pessoal. Tá, mas e quantos anos demorou para tu cuidar da tua vida pessoal? Para tu mudar, sabe? Então, assim, uma coisa que às vezes a gente se perde no caminho da evolução é a gente olha e evolui,
e começa a criar a expectativa de que, eventualmente, o teu novo sócio, o teu novo, uma pessoa que tu forme como gerente, como chefe de cozinha, que ela já vai ter a mesma clareza de evolução que tu tem agora. Mas, cara, quanto tempo levou para tu estar nessa jornada? Então a gente não pode nunca perder essa paciência do processo. Tu falou do time da franqueadora, né? A gente trabalha isso muito com a galera e eles fazem isso com uma maestria muito bonita, falando principalmente o time de implantação, cara, com muita paciência para acolher as pessoas que estão no processo de aprendizado. Tem que pegar esse exemplo, né, de treinamento, de implantação e a gente lembrar disso. Na nossa jornada e em toda nova pessoa que está vindo ali, cara, a gente tem que ensinar todo o caminho, a gente tem que exercitar a paciência e saber que a gente está aí para treinar as pessoas para o resto da vida. E não criar a expectativa de que as novas pessoas vão vir prontas como a gente está mais pronto agora, né? Então, é legal de olhar essa jornada e lembrar, com compaixão, com empatia, de quando chega alguma pessoa, cara, a gente vai ser o mentor daquela pessoa, né? Tu fala na tua fala que tem muita relação da vida pessoal com o profissional. E no teu entendimento, Will, é de responsabilidade do líder também tentar mentorar um pouco a pessoa nesse âmbito ou não? Tu entende que tem que ao máximo separar olhando para trás, o que tu vê que tu entende, qual é a tua concepção nesse momento? Eu acho delicado. Comigo não me importo. Tu tocou em feridas minhas. Eu não me importo. Talvez naquele momento eu achasse ruim. Sim. Hoje só tenho a agradecer. Entende? Mas eu me sinto meio travado para dar pitaco na vida alheia, entende? Na vida pessoal dela. Mas tá diretamente ligado, sabe? Não... Enfim, eu acho que até é possível chegar nesse ponto, dependendo do teu grau de proximidade, de elencar as expectativas, de conseguir conectar bem com a pessoa, tu tem uma conexão muito legal com ela, tu já tem uma carta aberta com ela, tu sabe que se tu colocar para ela de qualquer forma, aquilo ela talvez fique chateado, mas não olhe com um olhar ruim, mas sim de crescimento, né, de educação, enfim. Então, mas de fato eu acho meio peculiar. Não é fácil, né? Mas acho que principalmente assim, ó, e fica aí principalmente para o time do Quero Café, quem estiver escutando isso, colaboradores de loja, para mim a melhor coisa que tu como colaborador que sonha em se desenvolver, em assumir uma liderança, quem sabe um dia ser proprietário, sócio de uma loja, senta com o teu liderado direto, com o teu líder direto e abre essa porta. Se tu realmente quer te desenvolver, abre essa porta e diz, eu quero ajuda, me ajuda, eu não sei organizar minhas contas pessoais, eu estou sempre apertado, eu estou com uma situação assim, o assado, traz, só que tu tem que abrir isso. O que o Will está falando é muito difícil, do líder entrar em algum assunto, né, que a pessoa não deu abertura. Então, o meu ponto principal é, tendo abertura, aí sim a gente tem que trabalhar, tentar ajudar, mentorar essa pessoa. Talvez a pessoa vai trazer um desafio que a gente não tem experiência, aí também tem que ter humildade para não dar um pitaco errado e com muito cuidado para não estar julgando aquela pessoa, tem que desenvolver essa habilidade. Afinal, não adianta também eu estar querendo te ensinar uma coisa que eu não sei fazer, né? Que eu não sei, ou que a minha atitude, que meu exemplo não condiz com isso. Putz, eu não estou sendo genuíno, não estou sendo verdadeiro, mas principalmente com quem quer, ou com quem a gente está formando para se tornar líder, para ser um braço nosso, para assumir responsabilidades, para aprender a cuidar das outras pessoas. Eu, Matheus, não enxergo outro caminho a não ser a gente entrar de fato no âmbito todo profissional e pessoal, numa mistura, porque muitas das habilidades necessárias para liderar outras pessoas transpassam pelo desenvolvimento pessoal, comportamental, né? Isso são habilidades que só evoluem
resolvendo ou trabalhando situações pessoais, né? Por isso, eu acredito muito nessa forma de gestão das pessoas. Ela é muito exaustiva, ela exige muita saliva, né? Muita conversa, mas para mim ela é o caminho que mais resultado dá. Porque a máxima, isso que eu estou falando é o exemplo prático e real que eu vivo e que eu me apaixonei por conversar. E não é assim, eu sei como é ter a vida perfeita e eu quero mudar em tudo na tua vida. Não, não. Mas se tu me traz cenários de desafios que tu enfrenta, seja ali como líder na loja, como chefe de cozinha, enfim, eu começo a poder enxergar reações, atitudes, como por exemplo, às vezes a gente cai na armadilha de nomear um líder pela dedicação que ele tem. Com eventualmente quando falta alguém, quando tem um movimento muito alto, essa pessoa está disposta a trabalhar mais horas do que a carga horária. Isso é muito legal para nós como líder quando alguém, eu tô contigo, vou segurar um pouco mais, que tu precisa que eu fique um pouco mais, é uma atitude bonita. Só que ela por si só não significa que essa pessoa está pronta para liderar outras pessoas. Né? Então a armadilha que tu já cometeu, que eu já cometi e que provavelmente todo líder cometeu em algum momento é nomear algum líder pela lealdade, pelo compromisso que essa pessoa tem. É nobre, é um motivo legal. A pessoa nunca faltou, nunca chegou atrasada, sempre esteve disposta a fazer algo a mais. Só que trabalha muito bem, é o melhor barista, faz muito rápido, despacha muito rápido a comanda, é o melhor cantador de pedido na cozinha, é o melhor limpador de filé, tem ali a tua habilidade, tudo isso que eu falei são habilidades técnicas. Só que se essa pessoa não tem habilidade comportamental, pode ser uma tremenda de uma armadilha, porque ela daqui a pouco tem a dificuldade de falar com as outras pessoas, e ela pode ter uma grande chance dela ter uma grande falta de paciência para formar e cuidar das outras pessoas. Porque ela faz tão rápido o café, ela limpa tão bem o filé mignon, ela despacha tão rápido a comandeira lá montando os pratos, que se alguém trabalha 30% mais lento que ela, ou não sabe, ou tem que fazer um monte de pergunta, ela dá a patada o tempo inteiro. E ela bota uma pressão muito grande. E aí a loja começa a girar as pessoas. Alguém entra para trabalhar e aguenta ficar 3, 4 dias e pede para sair. Sim, às vezes é porque de fato é muito movimento, é uma expectativa bem diferente do que a pessoa tinha. Claro, tem isso. Mas às vezes é pelo ambiente que se criou. E às vezes o ambiente que se criou, ele é de responsabilidade nossa. E a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Então, eu não consigo acreditar num líder se desenvolvendo sem a gente entender o porquê. E às vezes em conversa, quando a gente começa a entrar na conversa desse exato exemplo aqui, vai começar a vir para fora isso. E isso é treinável? Pô, olha o que a gente acabou de falar aqui. Se a gente tem que olhar para onde a gente está hoje e lembrar de toda a trajetória para ter empatia e compaixão para formar a nova pessoa, é isso que o nosso líder tem que fazer também. Então, se hoje eu sou fui nomeado chefe de cozinha, coordenador de cozinha, gerente de loja, eu tenho que também ter a paciência para ir formando e mentorando essas pessoas que estão junto aqui comigo. E lembrar que esse café que hoje eu faço em 50 segundos, eu também levava 3,5 minutos para fazer lá no início. E se numa comanda tiver 3 cafés desses, na próxima comanda tiver outros 5, cara, em algum momento eu vou colar as placas. Esse cara vai colar as placas, como eu também já colei as placas. A gente esquece disso. E se a gente esquece disso é porque a gente não está com estrutura emocional e habilidade comportamental para gerir outras pessoas. Então eu estou falando eu e tu como líder, mas também das pessoas que são os nossos líderes. Por isso que eu acho, se alguém consegue gerir e formar time sem entrar numa troca mais pessoal, acho legal, parabéns. Eu não sei fazer assim. Eu acredito muito nesse outro caminho de misturar a vida pessoal e profissional. Por quê? Reações, igual a gente tem as nossas reações por
traumas, experiências que às vezes vêm lá dos nossos primeiros 7 anos de vida, as reações e as ações que uma pessoa tem no dia a dia, um líder que a gente nomeou como líder, tem uma origem por trás. E essa origem é experiências passadas, trabalhos passados, inteligência emocional dessa pessoa e experiências pessoais dessa pessoa, talvez até da infância dessa pessoa. Por isso que eu acho que é tudo misturado quando a gente está falando de evolução mesmo. Esse papel é um papel importante nosso, né, como enquanto gestor, no momento que deu a promoção para alguém, né, a pessoa é um trator trabalhando no dia a dia, sabemos da dificuldade dela ou não, né, com pessoas, enfim, né? Sim. Pode ser muito boa com pessoas, né? E até um bom colega não necessariamente vai ser um bom líder, né? Não tem problema de relacionamento interno, enfim, mas também não faz com que a pessoa vai ser um bom líder. Isso aconteceu recentemente na nossa loja e tal, no sentido de uma pessoa trabalhar muito bem tecnicamente, trabalha de fato bem, entende? E hoje ela sabe, ela tem convicção da dificuldade que é de estar à frente liderando pessoas, né? Sabe que não é só pedir para colocar essa caneca aqui, que no outro dia talvez a pessoa esqueça, aí tu já vai pirar, já vai dar uma patada na pessoa, pô, te pedi para colocar a caneca aqui, tu não colocou, né? Mas ir mais a fundo, entender, organizar o processo por trás, saber que a responsabilidade daquele setor agora é tua. Se as coisas não estão acontecendo ali dentro, é tua. Tá, em última instância, sim, claro, do gerente, do franqueado, enfim. Mas com que aquele setor ande da forma com que tem que andar, é tu. Tu treinando as pessoas, tu tendo paciência com as pessoas, conversando, repetindo 1, 2, 3, 4, 5 vezes até estar tão claro que não vai começar mais a ter falha naquele processo. Que já vai estar muito claro. Tem 1 milhão de processos que acontecem da forma correta, mas tem alguns processos que tinha uma pessoa, aquela pessoa saiu, ela que fazia, né? Tu tem que ter convicção de que aquela pessoa que fazia não está mais, agora vai ter outra pessoa fazendo, e nosso cardápio é extenso, nossa operação é complexa, então não é fácil ajustar isso. Cara, e uma coisa também que acontece, estava te ouvindo falar assim, pensando, que é uma falha que todos nós cometemos, e por isso que a gente acabou de falar aqui é tão importante e tem que ser a prioridade máxima do Will, do Matheus, de todo mundo que lidera. Pensa comigo, para eu ser um barista, eu vou lá e faço um curso de barista, faço um treinamento, alguém me dá um treinamento. Como é que eu vou nomear alguém para ser chefe de cozinha ou gerente sem ter dado um treinamento de liderança? Estou exigindo uma habilidade que é bem mais difícil do que técnica de extrair café ou limpar um filé mignon, e só larguei ela nisso. Ninguém, cara, tem pessoas que têm uma habilidade maior de comunicação, mas é uma preparação que a gente precisa fazer. É um cuidado, é um dividir histórias, aprendizados que essa pessoa precisa ir aprendendo. Afinal, eu e tu somos colegas, somos amigos, inclusive, né? E trabalhamos lá no Quero Café de Torres. Nós dois começamos na cozinha, os dois como auxiliares de cozinha. Cara, o Will começou a se puxar mais, né? Se dedicar, enfim. E o dono lá da loja de Torres percebeu, assim, né? Pô, olha o Will aí, tá se puxando, tá sempre disposto a ficar um pouco a mais. Desenvolveu, faz muito bem as coisas. Quando erra, pede desculpas e assume o erro. Trabalha para resolver e entende que o Quero Café de Torres é uma coisa só e não é o trabalho do Will separado do trabalho do Matheus. Então, se o Matheus errar, todos nós estamos errando. Se o Will errar, todos nós. Então, uma vez que um erra, todos erram e nós precisamos juntos resolver e não apontar o culpado. Tá sempre ali, reage bem a feedback, as conversas que o dono foi trazendo, o líder foi trazendo, o cara foi evoluindo. Beleza. Aí chegou um momento, cara, Will, tu agora vai passar a ser
o coordenador de cozinha, ou o subcoordenador, o cozinheiro, como quiser chamar, mas tu vai ser o responsável da manhã na cozinha. E antes era eu e tu que abria e nós éramos, entre aspas, colegas. E agora a gente segue sendo colega, mas tu, agora, Will, é líder e o dono, ou enfim, a pessoa começa a dar alguns direcionamentos e pedir alguns ajustes. Ó, Will, olha só, ontem, o meio-dia, não foi muito interessante porque faltou legumes porcionados, né? Porque a gente não seguiu o checklist. Então, cara, vai ser tua responsabilidade cumprir agora esse checklist, para que o checklist de produção da manhã, para que a gente chegue bem organizado no meio-dia. Combinado? Tu, Will, sozinho não vai conseguir fazer, vai precisar de mim também, Matheus, que sou teu colega. Só que aí mudou. Até então nós éramos amigos e colegas e agora eu sou teu subordinado, tu é meu líder. Se ninguém te preparou e ninguém preparou inclusive o teu psicológico para lidar com isso, que pode ser que eu não reaja muito bem a isso. E tu tem que ter habilidade para ir me conquistando, né? Do tipo assim, amanhã tu vai chegar e dizer assim, ô Matheus, a gente estava até então fazendo assim e agora a gente tem que mudar. Agora ao invés de quando a gente chegar a gente fazer esse procedimento, a gente vai ter que fazer primeiro isso aqui. Agora acho que manda aí, agora já mudou de postura, agora quer ficar dizendo o que eu tenho que fazer? Pô, tô aqui desde o início, abrindo a loja aí, agora, ué. E aí? Acontece com frequência. Se eu não te preparei, se o dono não te preparou, tu cola as placas. Já não sabe fazer. Ou crava a hierarquia. Não, tu vai fazer porque agora eu sou o responsável aqui. E se tu não fizer, eu vou ser cobrado. Tá errado, não é dessa postura. Tá faltando habilidade de conversa. Então, assim, isso que eu tô falando, cara, todos nós cometemos, às vezes a gente precisa nomear líderes que não estão prontos. Na verdade, nós temos que ser líder. Tua fala de antes, tu teve que aprender a ser líder lá no Quero Café de Torres, sem nem saber o que tava fazendo. Né? Exato. Então, acontece isso com todos os líderes e a gente quer que simplesmente as coisas deem certo. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é ouvir isso e pensar. Cara, porque eu tô falando isso, e o mais interessante, cara, do processo de aprendizado, eu tô falando isso e eu tô jogando para dentro de mim mesmo. Será que ontem eu não trouxe uma nova pessoa que eu tô querendo que lidere outras pessoas e, cara, eu não tô fazendo esse cuidado? Eu tô querendo que ela, entre aspas, lidere, cobre, mude alguma coisa, mas será que ela sabe? Será que eu dei abertura para falar, cara, tu sabe como falar isso? Será que eu não tenho que simplesmente, às vezes, sentar e simular assim, ó, Will, olha só, a gente tem que ir para essa linha ali com o Pedro. Tu se sente tranquilo para passar essa mensagem? Vamos treinar aqui, como é que tu passaria? Ou, cara, vamos junto, né? Durante 2 meses, toda conversa de ajuste, eu vou estar junto contigo. Para tu ir ganhando repertório, absorvendo a forma como eu falo, até que ali na frente tu se sinta pronto e fala, cara, esse próximo desligamento eu quero fazer. Ou essa próxima conversa difícil, esse próximo feedback, acho que eu tô pronto para fazer. Cara, quantas vezes a gente não fez isso? Cara, isso é batata, assim, é um exemplo muito tradicional, entende? Que acontece, e me veio na minha memória agora um caso de uma subgerente que um dia pediu... fez a escala de trabalho ou pediu para a pessoa vir... em vez de tu vir meio-dia, tu vem a 1. E a pessoa pediu por quê? E ela falou, porque eu tô mandando. Sabe? Cara, é muito tradicional isso acontecer. E eu tenho certeza que ela falou, tipo, não com ar de soberba, sei lá. Porque eu tô pedindo pra tu vir a 1. Precisa vir a 1. É uma coisa tão simples, gerou uma insatisfação. Com certeza. Chegou até mim uma coisinha desse tamanho. E aí essa pessoa, e de novo, ela não fez por mal isso. Ela só naquele momento tá no automático e não tinha tempo ou paciência para lidar com aquilo e deu essa resposta. Agora, quando tu sentar, conversar, mentorar, escutar essa pessoa, falar assim, quando tu ia gostar que eu falasse contigo dessa forma? Não. Sabe? Aquilo que o Bernardinho fala, né?
se torna, seja, agora tu tá tendo a oportunidade de ser o líder que tu sempre sonhou em ter. Lembra disso em toda conversa que tu tiver com o teu liderado. Cara, primeiro entende, contextualiza, gera uma conexão, faz a pessoa se sentir à vontade de falar. Cara, isso é muito importante. Né? A gente fala, o cara que mais fã eu sou assim, na gestão de pessoas é o Simon Sinek. E eu não canso, você já está 1000 vezes a falar, tu tá com o livro dele agora, Tô né? lendo agora. Eu não canso de falar e eu não canso de consumir o conteúdo do cara, mesmo o conteúdo que eu já tenha visto várias vezes, porque sempre é uma forma de tu relembrar coisas muito importantes e simples, né? Então, cara, para mim só se desenvolve, a vida só fica mais fácil de um líder, de um empreendedor, de um dono de negócio, de alguém que trabalha numa empresa e lidera pessoas, conforme essa pessoa estuda e fala e troca sobre isso. Ao natural é muito difícil de acontecer. Cara, tu só evolui, né? Tem um vídeo que ele fala assim, cara, parece uma perseguição, mas os líderes que eu vejo tendo muito resultado, cara, eles são iguais aos pais. Pega pai aí, só fica falando de coisa que faz com o filho. Líder que evolui, cara, tu senta, o cara tá falando sobre liderança. E não é reclamando, e essa é uma mudança de perspectiva muito grande. Cara, se eu tô em trocas, em imersões e tal, e tem uma rodinha que só tá reclamando, de funcionário, sai fora, porque o que adianta? Agora, se tem um outro cara ali falando assim, cara, eu implantei tal programa, tamo vendo, cara, tá? A princípio tá dando certo. Ou, cara, eu fiz isso e pá, foi disruptivo. Cara, isso eu quero escutar. Não que eu vou sair botando em prática, entendendo que isso é a bala de prata, mas, cara, isso é pensar um pouco diferente. Então, para a gente evoluir, a vida ficar um pouco mais fácil de gerir esse desafio, formar pessoas, cara, nós temos que falar sobre isso. Nós temos que fazer isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que ler livro, a gente tem que entender que é um processo que a gente está sempre se desenvolvendo. Como a gente vai conseguir desenvolver alguém se a gente não está buscando o autodesenvolvimento? Exatamente. Como é que o cara vai ser um mentor de alguém se a gente não sabe se comunicar melhor? Se a gente não consegue entender o que acontece, por que a pessoa reage assim ou assado? Né? Ou ainda, como a gente vai esperar uma atitude totalmente diferente dessa da gerente se ninguém disse para ela, se ninguém ajudou a direcionar? Ou onde vem o pior estágio? Se tu viu aquilo, se aquilo chegou para ti e tu não consegue ir lá e conversar e poder falar com a pessoa, tu tem medo de falar isso porque tu tem medo da pessoa sair. Cara, aí tu tá ferrado. Porque daí tu tá vendo uma atitude muito errada, que é escalável porque essa pessoa lidera outras pessoas. Então, ela além de estar tendo uma atitude errada, ela gera um efeito colateral em um monte de gente embaixo dela. Inclusive, ela pode criar um modus operandi embaixo dela. Daqui a pouco o subgerente está falando igual e vira ou seja, a pessoa boa escala a coisa boa. A pessoa ruim escala a coisa ruim. E aí tu tem medo de conversar. Tô falando isso porque eu já tive medo de conversar com muitas pessoas do time ao longo desses anos. Cara, isso não pode acontecer. O exercício que eu trago é, se tu como dono, como líder daquilo, tem medo de falar, imagina as pessoas que trabalham com ela. Cara, tu é dono do negócio, tu é o último estágio responsável, tu tem medo de falar com o teu gerente. Imagina as pessoas que trabalham abaixo, né, lideradas por esse gerente. Cara, é um ambiente muito tóxico. Cara, eu já passei por isso há alguns anos atrás e consegui compreender, ter clareza disso, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma carta aberta, assim, uma troca boa com todos os meus líderes, que eu consigo, no âmbito pessoal, ali a gente conversou antes, tem alguma resistência que eu preciso entender como lidar ainda. Mas hoje eu consigo conversar com eles super tranquilo, que eles não vão entender que eu não estou apontando o dedo na cara deles, né? Que tudo que é feito, conversado de uma forma simples, leve. Toda sexta-feira a gente tem reunião dos liderados, tomando um cafezinho, num clima descontraído. É tranquilo de passar a mensagem, entende? Anos atrás eu não tinha essa tranquilidade. Eu tinha que pisar em ovos, porque senão a casa que já não estava 100% organizada, saindo aquela pessoa naquele momento, ia ser pior ainda, entende? Então, cara, consegui desenvolver isso em mim
e passar essa mensagem pro time de que não é uma crítica ao teu trabalho, ou não deixa de ser uma crítica, claro, mas uma crítica de fato construtiva. Não estou só passando essa mensagem, apontando o dedo na tua cara e te vira para resolver. Não, estamos ali, né, todos juntos para buscar essa evolução. Perfeito. E cara, eu acho que elas estão... A galera tá numa pegada boa. Falei do livro, né, que eu tava lendo. 2 compraram o livro para ler também. Olha aí. Então, tipo, acho que tá numa crescente, sabe? Tento passar uma mensagem que eternamente vai ser duro. Não adianta um dia tu buscar, ai não, mas um dia eu quero um fardo leve. Sei lá, se um dia tu conseguir ter tanto recurso financeiro pra não precisar fazer mais nada, viver só de renda, tudo bem, né? Mas não buscar fardos leves, e sim estar preparado emocionalmente, tu contigo Pra carregar mesmo, o fardo pesado. pra conseguir carregar tudo, entende? Pra tu ter essa constância na tua vida, entende? Sim, tem um livro que não é o que tá lendo dele, que é o Jogo Infinito. Então tem relação com isso que tu tá falando aí. Cara, é um jogo infinito. É uma evolução infinita. E é isso que tem que ser, cara, motivador. Faz parte, a gente tá aí pra isso. Mas que bom, sou muito, muito, muito fã desse cara aí. É uma eterna aula relembrar os exemplos dele aí. Cara, estamos indo pros finalmente aí. O que tu quer deixar de... o que tu fala pro Will? Que dica tu dá pro Will de hoje, pro Will de 10, 5, quando for, lá do início do Quero Café, ou até de antes, assim. Que dica que tu dá pra esse Will aí? O que tu faria diferente? E... Fala aí, por favor. Pergunta difícil, né? Diferente, cara. Tipo, hoje a gente tá com uma cabeça totalmente diferente, mas enfim, a linha cronológica da vida não te permite voltar. Então, tu fazer... eu faria, sim, óbvio que eu faria muita coisa diferente nesse processo, né? Mas o processo me trouxe até aqui. Sim. Como eu vou conseguir, né, pensar isso diferente? Mas faria muita coisa diferente. Chovendo molhado, mas acho que não desistir acho que é o segredo, ou a bala de prata que todo mundo procura aí, que não existe na verdade, mas cara, não desistindo, tu vai apanhar, tu vai passar sufoco, tu vai entender, e cada vez tu vai apanhar menos, né? Naquilo que tu já apanhou, claro. Tem outras dores que tu não passou ainda, que tu vai aprender como lidar ainda, né? Ano passado passei por esse tipo de dor e angústia, né? Que, pô, não tinha passado por aquilo ainda. E hoje já lido de uma certa forma melhor, entende? Pai, parece que hoje todos os outros problemas que vão vindo tu já vai enxergando de forma diferente, entende? Um tempo atrás tu queria jogar a toalha por qualquer coisa, talvez. Hoje talvez Tem que ser pesada. Tem que ser pesado. Para passar isso pela cabeça de novo. Né? Exato. E o cara vai ficando cada vez mais calejado e conseguindo lidar melhor com todos os desafios aí que serão eternos. E dá para já tá conseguindo hoje conciliar um pouco mais a vida pessoal, assim? Depois desses 4 anos conseguiu dar uma surfada ou não? Não, dá. Só uma virada de ano que não dá. Aquilo lá é bastante corrido. Boa. Nessa época na praia. E por que tu agora entrou no mundo do triatlo aí? Qual é o motivador? Culpa tua, né? Não. Isso é influência. Tem um porquê tu decidiu fazer isso. Tem um porquê maior? Buscar o porquê é difícil, né? Muitas vezes. Difícil. Mas, cara, assim, pensando assim, refletindo sobre isso, não tinha trazido essa pergunta internamente. A minha vida inteira fui bem ativo, né? Nunca fui sedentário desde de criancinha, jogando futebol, escolinha, academia e tal. Por influência da nossa galera ali que eu comecei de fato a correr, assim, a gostar mais do esporte de corrida, entende? Antes disso era só surf, academia e o futebol na adolescência, enfim, mas nunca fui sedentário, e eu sempre tive algo dentro de mim que foi gostar muito de performance esportiva. Cursei aí 60% de educação física e tal, depois por hobby e tudo mais, por gostar tipo de performance esportiva. E pô, vai, né? Tá no grupo ali da nossa galera, enfim, no WhatsApp, conversa, vê vocês treinando. Talvez seja legal esse negócio, né? De fato,
é algo que me atraiu, acho que pelo desafio, mas muito por performance esportiva, de querer fazer a coisa mais rápida, entende? Melhor, com um tempo melhor, com não sei o que e tal. E um expoente muito forte nisso é a saúde também. Que, cara, nunca fui sedentário e com 20... Acho que a gente já conversou sobre isso, né? 23, 24 anos eu fui diagnosticado com hipertensão e tal, né? E a partir daquele momento que eu comecei a não abrir mão da corrida, quando no segundo ano da corrida eu refiz os exames de pressão arterial e eu estava curado, entre aspas, né? Geneticamente o meu metabolismo não é tão bom assim, mas, cara, depois que eu experimentei o cardio e tal, essa pegada mais de performance cardiovascular, não musculação, enfim, que eu vi, pô, não tem como mais largar da corrida, e isso me trouxe também pro triatlo, então. Que legal. Trocou o remédio de caixinha pelo esporte. Pelo esporte. Não posso falar esse assunto aí, que senão a gente vai só Vai falar mais disso 2 aí. horas. Mas um dia eu vou gravar um episódio só falando de esporte, de hábitos aí, que fecha o assunto com tudo que a gente falou. Eu acho que não é a atividade física, o esporte, os hábitos que vão necessariamente te deixar. É a garantia de que tu vai ser um bom líder, mas mal não vai fazer. Só vai ajudar tu te encontrar. No mínimo, durante o treino é um momento de reflexão, de pensar em alguma coisa, de criar alguma solução, de esparecer e de buscar saúde, porque a gente fala no nosso grupo, né? Pô, 23, 24 anos, um cara... bom porte físico, né? Enfrentando um desafio, claro, dá para curar ele com um remedinho, mas quando vê não cuidando disso, o remédio tem que aumentar a dose, aumentar a dose, e todo remédio tem um efeito colateral, e o efeito colateral do remédio esporte é positivo, ele não é negativo, ele só traz benefícios, então eu acredito demais nisso, assim, é muito, muito bom, assim, a gente, cedo ou tarde, eu acho que todo mundo vai valorizar mais isso. Às vezes a gente pode passar anos e, ok, né, sou um bom líder, trabalho bem, não faço nada de esporte, mas em algum momento pode bater na porta aí alguma situação, alguma coisa que exige a gente mudar um hábito, e é muito legal, porque daí ele dá efeito positivo e a gente pensa, putz, por que eu não comecei antes isso? Por que eu não tomei esse remédio, esse energético aí, que às vezes a gente acha que esporte tira a nossa energia, ele só dá energia, né? Ele só nos dá uma energia. É bom demais. E tá legal de ver aí, boto fé que vai dar boa. Vai ser mais um integrante do Quero Café aí que vai fazer um triatlo. Boa. Não vou entrar aqui em todos os benefícios que tu vai conhecer com o tempo, porque realmente eu acho que tu vai aguentar esse esporte, que são 3 modalidades, né, galera? Exige muito planejamento, organização, mas mais pra frente a gente fala. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Tá, cara, muito obrigado por ter vindo aí, disponibilidade, ter se deslocado para vir até aqui. A gente, via de regra, grava esses episódios aí em Porto Alegre. E uma mensagem final, tu quer deixar para alguém aí? Um abraço, um beijo para alguém e vamos finalizando aí. Mandar aí um abraço para minha esposa, Natália, meus pais, para toda a galera de Torres e Criciúma, que estavam ansiosos aí pela gravação do podcast. E, cara, te agradecer por tudo até hoje, e agradecer toda a franqueadora, toda a galera. Sem palavras mesmo, obrigado, não tem mais. Resumidamente, é só agradecer, de verdade, por todo esse caminho até aí. Boa. Sabe que a gente vai se desenvolvendo e o exercício desse que tu fez agora no fim também é muito bom, né? A gente precisa exercer a gratidão. A gratidão enche o coração, eu acho importante, é um momento legal, assim, se a gente diariamente puder agradecer por pequenas coisas, é muito bom. No mínimo, também não tem efeito colateral negativo, só vem coisa boa com isso. Obrigado mesmo por estar aí. E para todo mundo que ficou até o fim aí, muito obrigado pela participação, pela presença. A gente tenta sempre gerar algo legal, um conteúdo bom.
Se tu ouviu até aqui, não deixa de curtir o episódio, te inscreve no canal do YouTube, do Spotify. É importante pra gente enxergar essas métricas para ver se o conteúdo tá legal, tá chegando. E quem aí tem interesse em eventualmente ser franqueado, Quero Café, nos procura nas redes aí, no Instagram do Franquias, @Quero Café, ou no nosso site. Aí tem bastante informação, tem bastante conteúdo que clareia um pouco mais a nossa forma de trabalho. Se isso faz sentido para ti, vamos conversar aí, quem sabe levar o Quero Café para alguma cidade. E para o time interno aí, muito obrigado. É muito gratificante se alguém do time, se uma pessoa das mais de 1.000 que trabalham no Quero Café estiver escutando essa mensagem bem no finalzinho aqui do podcast, eu vou me sentir muito orgulhoso e já faz valer a pena o nosso trabalho, tá? Obrigado, galera. Tamo junto.